E aí é o seguinte, muito tem se falado, né, nos últimos dias sobre a reforma trabalhista. A Câmara dos Deputados aprovou no mês passado, né, por 297 votos a 177, o texto principal do projeto. Mas muita gente ainda tem algumas dúvidas. Como é que fica a situação do trabalhador, quais são as vantagens e as desvantagens. E aí, para falar sobre esse assunto, né, esclarecer as nossas dúvidas, a gente recebe mais uma vez aqui o advogado Paulo Vitor Souto. Bom dia, Paulo. Bom dia, Linda. Bom dia mais uma vez ao telespectador. Inclusive um tema que na sua última participação, né, a gente ainda comentou sobre o assunto e aí algumas dúvidas, obviamente, que surgem, né, inclusive de que e esse assunto é um assunto de interesse de todos nós, né, Paulo? E por isso que a gente fez questão de trazer essa semana aqui. E aí o Paulo preparou aqui alguns pontos, alguns itens que são importantes para a gente esclarecer e entender melhor essa reforma, né, Paulo? Isso, é importante deixar claro para o telespectador que não são todos os itens da reforma trabalhista, que é impossível a gente tratar no único programa, em pouco tempo, tudo isso. A gente trouxe alguns dos principais, para deixar bem claro para o telespectador. Então vamos começar. Vamos. Qual é o primeiro? Aqui, ó. A questão do negociado versus legislado. A principal proposta do governo é fazer com que as negociações coletivas possam se sobrepor à lei e pode dar mais poderes aos sindicatos, para que haja uma negociação entre os sindicatos dos empregadores e o sindicato dos empregados. Hoje isso já ocorre, mas a principal mudança vai ser essas negociações poderem se sobrepor à lei, mas nunca contrariando a Constituição Federal. Tá. Um dos outros pontos é a questão do parcelamento de férias, que a gente chegou a mencionar na última participação. É possível parcelar as férias hoje em dia, mas será possível parcelar em até 3 vezes, não mais apenas em 2 vezes, desde que essa previsão possa ser negociada coletivamente e desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias. Certo. Essa é outra das mudanças. Tá. Tem outro aí. Em relação à jornada de trabalho, muito tem se falado e cogitado a possibilidade da jornada de trabalho chegar a 12 horas por dia. Essa jornada, Aline, já é permitida hoje em dia. Certo. A questão é que ela, para determinadas categorias, na chamada jornada 12 por 36. Certo. O que vai poder ser feito é a extensão da jornada 12 por 36 para várias categorias. O que vai ser uma vantagem para algumas, para outras nem tanto. Mas o que vai ser permitido é trabalhar 12 horas, folgando-se 36. Tá. Além dessa mudança, tem também a questão do intervalo entre a jornada, que é uma das propostas de possibilidade de reduzir a jornada em até 30 minutos. Ou seja, pode-se haver a redução menos do que 1 hora, desde que haja uma previsão também em negociações coletivas. Entendi. O que mais? Já falamos do intervalo. Intervalo, que? A chamada hora itinere, que é a hora de deslocamento da casa para o trabalho. Essa hora, ela é possível, hoje em dia, ser cobrada se o empregador fornece o transporte e não há um transporte público no local, Linda. O que vai ocorrer com a proposta de reforma é a possibilidade dessa hora não ser cobrada, já para estimular que o empregador forneça o transporte, já para fazer com que esse transporte, o transporte público seja menos utilizado e transportes particulares sejam mais utilizados. Entendi. Além disso, a questão da contribuição sindical, ela deixa de ser obrigatória pela proposta. Atualmente, todo empregado e algumas categorias de empregadores têm que recolher a contribuição sindical, o que não vai ser mais permitido na outra de forma obrigatória. Certo. Pode haver contribuição? Pode, mas de forma facultativa. As pessoas que optarem podem contribuir. Quem quiser, né, Isso. pode contribuir. Quem não quiser, tá tudo certo. O que mais? Em relação ao teletrabalho, que é o chamado home office, Sim. muita gente hoje em dia trabalha em casa. O que é que acontece hoje em dia? Não há nenhuma regulamentação desse tipo de trabalho na CLT. Essa proposta vem para regulamentar esse tipo de trabalho, o que é um ponto positivo. Entretanto, essa categoria das pessoas que trabalham em casa vai ser uma categoria das excepcionais que não receberão horas extras pela proposta. Certo. Além disso, uma das outras propostas que é uma proposta negativa, costumo dizer, uma involução, é a questão das grávidas, do trabalho das grávidas em ambientes insalubres. Certo. Ou seja, aquele ambiente que é nocivo à saúde do trabalhador. A proposta, ela autoriza que as grávidas possam trabalhar nos ambientes insalubres, o que hoje em dia não é permitido. Agora, isso só vai ocorrer de forma nos ambientes insalubres de grau médio e mínimo. No grau máximo não é permitido. Se por acaso a grávida não puder trabalhar, ela terá que comprovar isso via atestado médico. Entendi.
Tem mais aqui. Os profissionais que recebem mais de R$11 mil. Hoje em dia não há nenhuma regulamentação para esse tipo profissional. Entretanto, a CLT vem regulamentar isso e estipular de que, caso esses profissionais negociem diretamente com o empregador as condições de trabalho, essa negociação vai ter força coletiva, o que é um perigo, de certa forma, porque essa negociação com força coletiva, ela pode não ser discutida no âmbito da Justiça do Trabalho e, consequentemente, trazer alguns prejuízos para o empregado. Sim. A questão da jornada parcial. Hoje em dia já é possível ter uma jornada parcial de 25 horas. Nesse tipo de jornada, o empregado recebe menos do que um salário mínimo, recebe metade. Entretanto, houve uma extensão desse tempo. A jornada parcial é uma jornada que poderá chegar até 30 horas semanais, sem a possibilidade de haver hora extra, mas também poderá chegar a 26 horas, com a possibilidade de ter até 6 horas extras. A principal diferença é que, atualmente, a jornada parcial só tem 18 dias de férias, mas com a extensão desse tempo, passará a ser 30 dias. Isso é uma jornada que, muito possivelmente, pode ser utilizada para os empregados que trabalham em shopping centers, que têm 2 turnos. Poderão trabalhar 6 horas, recebendo jornada parcial. Tem mais uma aqui. O trabalho intermitente. E essa é uma das mudanças mais polêmicas, Linda, da proposta de reforma, porque é a possibilidade do trabalhador ter a carteira assinada e não ter dia fixo, nem hora, nem local para trabalhar. Como é que vai ser isso? Hoje em dia é a regulamentação do trabalho informal, digamos assim. É a possibilidade do trabalhador não ter o empregador convocar quando houver necessidade e pagar o empregado por hora trabalhada. Lembrando que a hora não pode ser inferior à hora do salário mínimo, entretanto, isso gera uma falta de expectativa do empregado que não sabe quanto vai receber ao final do mês. Entretanto, para que esse trabalho seja válido, tem que se ter a carteira assinada. E o empregador vai poder convocar o empregado com até 3 dias de antecedência, tendo o empregado a possibilidade de recusar ou aceitar o trabalho em até 1 dia útil. Ai, gente, complicado, porque hoje em dia, por exemplo, né, com a legislação que é hoje, tem várias regrinhas, várias coisas vários direitos dos trabalhadores que não são cumpridos, né? Por exemplo, receber férias no dia que é para receber, enfim, sair das férias no dia que é para sair, e a fiscalização ainda é falha. Avalie quando essa proposta passar, né? Exatamente. A gente defende, como a gente comentou em outras vezes, que haja uma reforma trabalhista. É preciso, nossa legislação da década de 40. Entretanto, não do modo que não está sendo feito. Tem alguns pontos positivos na reforma? Tem. Sim. Mas passar com todas as questões extremamente polêmicas, controversas, não é viável e certamente haverá prejuízo para o trabalhador. E é por isso que a população tem que ficar alerta e procurar se informar, né, Paulo? Exatamente. Dar uma olhada em tudo que puder. Hoje a internet é tão acessível a todo mundo, né? A gente, ao invés de estar olhando só as redes sociais e curtindo aquelas coisas todas, vamos também procurar informações sobre fatos e coisas que vão afetar, né, o nosso dia a dia. Isso é que é importante. E como o Paulo falou, ele trouxe aqui apenas alguns pontos, né, Paulo? Isso. Tem vários outros. Exatamente. E é por isso, como você está bem dizendo, é importante que o telespectador, a população, fique ligada nessas matérias, nesses assuntos, como a gente está trazendo aqui, como a gente costuma dizer, utilidade pública. É importante que todo mundo tenha noções mínimas dos direitos e principalmente nessas mudanças propostas agora pelo governo, tanto na reforma trabalhista como na previdenciária. E para a gente encerrando aqui, tem mais... a rescisão de comum acordo é o que ocorre muito hoje em dia. É a oficialização de um acordo que já tem na prática. Muitos empregadores e empregados chegam àquele acordo informal para que haja rescisão do contrato e não haja o pagamento de determinadas verbas, o que não é permitido hoje. Com a mudança, com a proposta, será possível essa possibilidade da rescisão de comum acordo, com a redução do aviso prévio e da multa de 40% em 50%, e o trabalhador terá acesso a 80% do saldo do FGTS. Entretanto, ele não poderá ingressar no programa de seguro-desemprego. Tá certo. E aí, tem mais algum ponto? Esse é o último ponto que nós trouxemos, que é a questão da homologação em sindicatos. Sim. Várias categorias hoje em dia, por negociação coletiva, até por lei, determinam que quando há uma rescisão
do contrato de trabalho depois de 6 meses ou de 1 ano, isso tem que ocorrer na sede do sindicato. Isso é uma segurança para o trabalhador, até mesmo para a empresa, para evitar questionamentos futuros. Sim. Entretanto, com a proposta do governo, essa rescisão no sindicato, ela deixa de ser obrigatória. Pode ocorrer na sede do Ministério do Trabalho, pode ocorrer no ambiente da Justiça do Trabalho e até mesmo na sede da empresa, não tendo mais a obrigatoriedade da homologação no sindicato. Entendi. Então, tá aí alguns pontos, algumas possíveis mudanças, né? Claro, se essa proposta realmente passar, Isso. né? Se essa lei for realmente passar, agora que está no Senado, né? Então, se passar pelo Senado, sancionada aí pelo presidente, enfim, aí sim a gente vai ter essas mudanças, mas é bom que todo mundo fique alerta, né? Que todo mundo fique esperto para saber realmente o que é que acontece, porque às vezes as pessoas falam daquilo que às vezes nem sabem. É verdade. Né, Paulo? E é preciso, assim, conhecimento gera educação, né? Você saber do que se trata, você ir em busca dessas informações, não só desses pontos que o Paulo trouxe, mas de outros pontos também, é importante porque, de fato, se realmente essa proposta passar, vai afetar na vida de todo o trabalhador. Exatamente, como você bem expôs ainda. Isso é uma questão que ainda não está definida, vai submeter ainda o crivo do Senado e a eventual sanção do presidente. Pode haver modificações tanto no Senado, como até mesmo no momento da sanção pelo presidente. Lembrando que muito do que está sendo ventilado é a realidade, é o projeto que está sendo proposto, entretanto, nem tudo está sendo exposto. Até porque o espaço para expor todas essas matérias é muito curto, a mídia não consegue realmente detalhar isso. Então tá aí, Paulo Vitor Souto trazendo informação aí pra gente. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você, Linda. Obrigado mais uma vez, telespectador.